Uma pergunta que eu sempre escuto, e eu coloquei bem aqui, ó. Por onde eu começo? Sora, eu vou estudar aí, eu vou fazer umas provas de vestibular, ou vou fazer prova de concurso, eu vou fazer prova, eu queria saber por onde eu começo a estudar o português. Cara, quem faz essa pergunta, tipo, não tem a menor noção mesmo. E é normal, não é vergonhoso não, tá? Ah, eu não sei por onde eu começo e agora? Me disseram para começar lá pelos textos, outros falaram para começar na parte inicial. Ó, é por aí que a gente tem que entender. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Por onde eu começo? Primeiro, você tem que saber quais são as partes para saber por onde começar. E é justamente isso que eu quero mostrar para você, o que a gente pode abordar aqui, para daí sim chegar um pouquinho mais maduro para um conteúdo mais aprofundado. Ó, vamos começar aqui, vou mostrar, deixa eu abrir aqui para você. Vou abrir aqui para você. Por qual razão? Tá até destacado o que eu vou trabalhar. Opa! Tá até destacadinho aqui, ó. O que eu vou trabalhar com você hoje tá aqui, ó. Fonética e fonologia. São esses dois pontos aqui. Então, primeiro, fonética e fonologia. Primeiro ponto aqui colocado. Estudo do som das palavras, observando tanto como ele é produzido pelo aparelho fonador, quanto é pronunciado. Então, o que eu tenho aqui nessa primeira parte de fonética e fonologia? Os sons, as palavras, mas não a parte escrita somente, a parte relacionada ao fonema. Por isso que é fonética e fonologia, porque a gente vai trabalhar tanto com a questão da construção das palavras, entender aí essas questões relacionadas ao fonema, quanto o processo aí de formação por meio das sílabas e depois dos termos mais completos. A gente tem que entender quais são os conjuntos de letras que se juntam, quais são aqueles que são inseparáveis, quais são aqueles que a gente pode separar, que deve separar. Corrijo redação todos os dias. E aí, às vezes, eu vejo o quê? O cara, tipo, muito bem na escrita e tal, aí chega no finalzinho da linha, na hora de fazer uma separação silábica, ele não sabe. Por qual razão? Porque é um conteúdo básico. Conteúdo básico, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, é muito fácil, eu vou pular para alguma coisa mais difícil. E pula aquela parte básica. Mas ó, eu te digo com conhecimento de causa, eu já vi muito aluno cair por causa de erro básico. Acerta a questão super difícil e erra a questão básica. Tem que estudar o básico também. Então o primeiro ponto tá aí, fonética e fonologia. Depois, vou separar aqui em outros pontos que são relevantes, tá? É a ordem que a gente vai trabalhar, por isso que eu coloquei dessa forma. Segundo ponto aqui, ó, a estilística. Estudo dos processos de estilo, ou seja, como se utiliza da linguagem para atingir determinado objetivo. Sabe aquelas questões relacionadas assim, ó, a escolha de palavras, sinônimos, antônimos. Lembra disso da escola? A professora colocava uma listinha de palavras e pedia para você colocar os antônimos. Claro, escuro, alto, baixo, gordo, magro. Lembra? Isso daí era o antônimo. Aí depois ela vinha com a listinha de sinônimos para você colocar as palavras que tinham um significado parecido. Casa, lar, carro, automóvel, enfim. E aí ela colocava o quê? Esses termos. E a gente ia entendendo o valor das palavras. Aquelas que se aproximavam, aquelas que eram contrárias, aquelas que eram parecidas. Por exemplo, absorver, absolver. Então a gente vai entendendo aí como é que funciona esse jogo entre as palavras, a escolha. Isso daí é o que a gente chama de estilística. Aí temos o terceiro momento aqui, ó, que é a morfologia, o estudo de como a palavra é formada e escrita. O que a gente tem aqui? As chamadas classes de palavras, lembra? Temos aqui, ó, ortografia, que é o conjunto das regras acerca da escrita das palavras, seguindo a norma culta. Então, ortografia é a escrita correta, orto de correta, grafia correta das palavras. Temos aqui, ó, a parte da semântica, que é o estudo do significado das palavras, que vai depender do contexto. E por fim aqui temos a sintaxe, que
que é o estudo da relação entre os termos que compõem a frase. Os termos da oração e a classificação delas entram aqui também, desses termos da oração, tá? Então, claro que isso daqui é tudo que envolve língua portuguesa. E você pode encontrar isso numa sequência diferente. Não existe necessariamente uma sequência que você vai pegar como única. Vai depender sempre do quê? Vai depender sempre da sua prova, da sua banca. Quem é que está organizando a sua prova? Só que uma coisa é básica para toda e qualquer prova, para qualquer coisa que você venha fazer em língua portuguesa, que é esse primeiro ponto que a gente vai trabalhar, que é o entendimento de fonética e fonologia. A gente parte desse ponto por qual razão? Porque ele é o mais simples, batemos ele uma vez, você não precisa ficar repetindo várias vezes aquilo lá, você vai perceber que é fácil. No entanto, é uma parte inicial para você entender de regra, de exceção de regra, regras especiais, como que as regras em língua portuguesa são apresentadas. Então é uma parte basilar, é uma parte inicial. Por isso que a gente começa sempre com fonética e fonologia. E sabe qual é uma coisa boa de começar por fonética e fonologia? Porque você sai daqui feliz. Sim, hoje é aquele dia daquela aula que você vai falar, cara, eu nunca mais vou acentuar errado uma palavra. Eu nunca mais vou separar erroneamente um termo quando eu estiver escrevendo uma redação. Eu sei exatamente como é que funciona a separação silábica para não cometer mais esses deslizes. Hoje é essa aula, aquela aula que você termina, sabe? Tá uma lavada, do tipo, entendi tudo. Português, ó, deixa comigo que eu sei como é que funciona. Exatamente isso.